primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande, depois de algum tempo, eu voltar a essa casa, ter mais uma oportunidade de Deus, outras vezes. E conversava na época, e dialogava, trocava as ideias, me ajudaram muito, eu ajudei com certeza algumas pessoas também. Quando a gente se propõe, está ouvindo bem o pessoal? Não, tudo bem. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, né, principalmente um trabalho filantrópico relacionado com Jesus Cristo, o beneficiário é a gente mesmo. E a responsabilidade daquilo que a gente prega é muito grande. Porque, particularmente, eu nunca vi um compromisso tão sério, porque a gente fala uma coisa e tem que pregar aquilo que fala. Muitas pessoas entraram na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não entrou em muitas pessoas. Por exemplo, esse texto que o nosso companheiro leu, é comum da verdade a gente ter reclamando de tudo. E a gente esquece que na natureza tudo é trabalho, tudo é luta. Se a gente começar a observar os animais, por exemplo, a selva, o rei da selva é o leão. Mas vocês acham que o leão tem comida toda hora, na hora que ele quer, facilidade? Mas às vezes ele passa semanas e mais semanas com fome. E ele tem que ralar, tem que correr atrás para pegar a presa. Por sua vez, a presa corre, procura fugir. Então a vida é uma eterna luta. Faz parte das leis de Deus eternas e imutáveis. E nós somos regidos pela lei de Deus. Daí uma série de frases que Jesus sempre dizia assim: reconcilia primeiro com o reino de Deus, que o resto por acaso está sob misericórdia. Traduzindo em miúdos, por exemplo, tem um ditado popular que todos nós conhecemos, que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Então, se de repente nós começarmos a entender o verdadeiro sentido do ensinamento de todos os profetas que Deus mandou à terra, e em especial Jesus, se nós começarmos a entender esses ensinamentos e tivermos a humildade de colocar em prática, nós vamos estar diretamente andando em harmonia com Deus. E estando em harmonia com Deus, não vai ter tempo ruim para a gente. Por quê? Porque me diz com quem tu anda que eu digo quem tu és. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho que muita gente conhece, é o Salmo 91, se eu não me engano. Eu não sei exatamente as palavras, porque eu não me apego muito à palavra, eu me apego muito ao conteúdo. O que é que aquilo quer transparecer, o que é que aquilo quer dizer para a gente. E lá ele diz assim: se 10.000 caem à minha esquerda, 5.000 à direita, mas eu estou com o Senhor, nada vai me acontecer. Não é assim, mais ou menos? Por aí assim, né? Então, isso traduzido, se eu estiver harmonizado com a lei de Deus, quando alguém perguntar como é que tu estás, a gente responde maravilhosamente bem. E principalmente quando a gente tem aquele consenso que eu falei. Muita gente entra na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entra com muita gente. Quando a gente entra na doutrina espírita e ela entra em nós, a gente começa a entender o porquê do nosso sofrimento. Nós começamos a entender o porquê das diversas situações pelo qual nós convivemos. Nós reclamamos, nós pedimos muito a Deus e nós queremos que Deus nos responda no seu tempo, no tempo nosso. E na realidade tudo tem um tempo de Deus. Nada na vida vai nos acontecer, eu estou afirmando categoricamente. Nada na vida vai nos acontecer se nós não formos os protagonistas da nossa própria história, ou seja, se nós não quisermos realmente mudar. Toda mudança tem que partir de dentro do nosso coração, não é de fora. Você jamais alguém vai dar amor a você se você der a essa pessoa discórdia, desunião. Mesmo porque faz parte de uma das leis de Deus. Nós temos que entender lei de afinidade, semelhante atrai semelhante. Vocês observam que chegou o tempo que a gente tem que começar, todos nós indistintamente, mais ou menos,
não importa. Mas todos nós temos condições de começarmos a analisarmos as coisas que nos acontecem ao redor de acordo com a nossa realidade. Vamos começar a analisar num contexto bem interessante. Vocês observam que ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos tem enviado algum profeta, algum missionário, não é verdade? Se nós formos enumerar aqui, qualquer um de vocês, eu tenho certeza que vocês dizem 2 ou 3 aí se lembrar. Por exemplo, hipoteticamente eu perguntando, qual vocês acham que, uma resposta só para a gente começar a conversar, um missionário que Deus mandou à terra sem ser Jesus? Quem poderia dizer? Quem? Chico Xavier. Quem poderia dizer outro? Quem? Divaldo Pereira. Bezerra Menezes. Então vocês vejam que todos nós, e vocês que estão calados, todos vocês sabem que teve alguém que Deus mandou à terra. Porque na realidade, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, né? E isso ocorreu, não, isso está falando no nosso conhecimento, na nossa língua, mas esses enviados aconteceu o mundo inteiro afora, em todo tempo e em toda época. E esses enviados, quando vieram à terra, eles tinham o ensinamento de Deus dentro dele. O que é que Deus queria para a humanidade? Porque nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à eternidade, à paz e à felicidade eterna. Não é assim que a gente aprendeu. Mas nós é que temos que construir. Então, o texto que ele leu, por exemplo, quando ele fala, nós reclamamos de tudo. Realmente nós reclamamos de tudo. Se está chovendo muito, a gente diz, nossa, não vai parar de chover, não posso ir nem para a rua. Se está fazendo sol, a pessoa diz, o sol quente. E aí, como é que Deus vai intermediar isso? Então, nós temos que fazer a nossa parte. É lei de precaução. Você tem que se cautelar. Você tem, por exemplo, lei de causa e efeito. Nós estamos aqui dentro. Se chover, a gente vai se molhar estando aqui dentro? Não. Por quê? Porque tem uma causa. Qual é a causa que a gente não se molha? Porque tem um telhado. Então, lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Então, o nosso sofrimento é efeito de uma causa. E qual é a causa? Com certeza não foi Deus que criou o sofrimento. O sofrimento foi criado por a gente mesmo. A gente é que não tem. Chegou o tempo da gente começar a fazer uma introspecção, olhar para dentro, procurar olhar para dentro da gente mesmo. E começar a ver o quanto a gente é hipócrita. Eu me lembro certa vez que eu estava ouvindo que programa evangélico na televisão, acho que todo mundo sabe que o programa evangélico é uma verdadeira baderna, na minha opinião. Aí o pessoal fala uma palavra bonita e logo em seguida vem dinheiro no meio. E mais das vezes a gente está vendo verdadeiras aberrações com relação à religião e à religiosidade. Então o que é que ocorre? Então, deixa eu ver se eu pego o foco que eu estava querendo falar. A religiosidade. Então, deixa eu tentar assim, como era o que eu queria dizer. Então, quando nós nos reclamamos, tem que fazer essa introspecção, peguei o filme, introspecção, tem que olhar para dentro da gente mesmo e ter a coragem, a humildade de procurar ver a raiz do sofrimento. E muitas vezes, se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai dizer, rapaz, eu estou passando isso, por isso e por isso. Se eu não tivesse feito isso, aquilo ou aquilo, eu não estava passando por essa situação. A vida é feita de escolha. Escolha. Tudo na vida, ela é reflexo de uma sequência de coisas, de causa e efeito. Por exemplo, eu acho que aí no centro da cidade deve estar vendo um forrozinho muito bacana, né? Aí o que é que acontece? Muitas pessoas que são afins estão indo para o forró. E essa afinidade, ela se reflete no mundo espiritual. Você não pode, por exemplo, uma instituição espírita, uma instituição religiosa, uma instituição evangélica, uma instituição católica, se não existir, justamente a gente vai começar a entrar no nosso foco da nossa palestra. Se não existir um trabalho, uma construção, vou ler o texto para a gente começar a ver. Isso aqui foi um espírito que enviou para a gente.
e ela tem uma mensagem muito profunda. Necessariamente as boas informações, os bons conceitos, não é obrigado vir de espíritos de renome, não. Às vezes um preto velho traz uma mensagem bem bacana, às vezes um índio traz uma mensagem, e nós aprendemos uns com os outros. Então essa mensagem ela começa assim, olha. Eu peço que vocês prestem bem atenção a ela, porque ela em si já é uma explicação das palavras do tema que é trabalhadores do Cristo. Porque muitas pessoas se propõem a trabalhar para o Cristo, seja em qual segmento religioso for. Muitas pessoas se propõem. Aí cabe uma pergunta: essas pessoas que estão se propondo a trabalhar para o Cristo, realmente estão fazendo a coisa que deve, que condiz, que corresponde a um trabalhador de Cristo? É justamente essa reflexão que eu venho tentando trazer nas casas espíritas, por onde a casa espírita que eu digo, porque é o que eu profetizo, é a doutrina espírita. Então, por onde eu passo, porque essa aqui é uma série de 20 palestras e essa aqui é a primeira delas. Como eu faz muito tempo que eu não vim aqui, estou vindo pela primeira vez, eu acho que é a primeira. Então, muitas pessoas se propõem a trabalhar para o Cristo, mas cabe a pergunta, como eu falei, será que a pessoa está realmente correspondendo a ser trabalhador do Cristo? E você se propondo a trabalhar para o Cristo, não sendo, correspondendo àquilo que a missão crística requer, será que nós vamos ter uma correspondência do mundo espiritual com aquilo que a gente está fazendo? Por exemplo, se eu sou negligente, se eu sou relapso, se eu sou indisciplinado, vocês acham que a espiritualidade maior, que eu não sei qual o nome que a gente dê, angelitude, os arcanjos, os protetores, os anjos de guarda, se nós não tivermos um direcionamento firme, será que esses espíritos abnegados, será que eles vão nos ajudar? Será que eles vão nos apoiar? Será que eles vão nos proteger? Porque a experiência mostra, por exemplo, eu conheci ao longo dos meus 30 e poucos anos de doutrina espírita, eu andei por muito canto. Eu conheci pessoas que trabalhavam espiritualmente, só atendendo, rezando, orando. E aquelas pessoas, na ocasião, quando eu conheci de início, logo no começo, elas realmente ajudavam as pessoas. Realmente ela tinha dentro de si o cunho de quem quer trabalhar para o Cristo. E eram bem assistidos. Com o decorrer do tempo, eles foram se envolvendo com as coisas materiais e os interesses crísticos, altruísticos, aqueles interesses realmente puros, eles foram perdendo o sentido para aquela pessoa, e os espíritos foram se afastando. Por quê? Porque eles não viam segurança, eles não viam realmente uma estrutura para se trabalhar, para apoiar, porque os espíritos são sérios. Existem os brincalhões, como eles sabem, quem estuda a doutrina sabe o diversos espíritos que tem, mas existem os espíritos sérios que, quando vê as coisas sérias, parte a apoiar quem realmente quer trabalhar com seriedade. Então, essa psicografia ela foi enviada em um centro espírita lá de Campina Grande, no dia 8 de maio de 2006. Ele começa com a saudação. O espírito que escreveu foi um senhor chamado Zoroastro, e ele começa assim: que as vibrações do Cristo possam encontrar respaldo em vossos corações. Ele começa assim: porque acham que porque acham que construções se apoiam em colunas. E por que essas colunas têm que ser firmes e fortes? Pois bem, todo trabalhador filantrópico tem também seus fundamentos. Na seara do bem, e tentando seguir os passos de Jesus, tem que haver disciplina, determinação, coragem e espírito de luta para enfrentar as barreiras que surgem. Quando falo coragem, é a de lutar contra as influências materiais. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, já dizia Jesus. Nós temos que separar a obrigação de simplesmente curiosidade ou diversões ou interesses diversos. Temos que dominar nossas tendências, que muitas vezes são bem intencionadas, mas nada digna de um trabalhador de Cristo. Existem muitas maneiras de trabalhar
na seara de Jesus. Uma delas é não praticar o mal. Lembremos sempre das responsabilidades assumidas. Temos que ter a coragem de analisar nosso comportamento dentro do contexto espírita. Que estas palavras não sirvam só para ser lidas, mas para serem refletidas, analisadas e, na medida do possível, colocadas em prática. Toda mudança tem que partir de dentro da nossa consciência e nunca de uma situação de imposição. Que Deus nos abençoe a todos. Então, como vocês veem, a mensagem ela é muito profunda. Ela requer muita mudança por parte nossa. Nós somos movidos por egos. Nós somos movidos por imperfeição. Não existe um ser na Terra que seja perfeito. Não existe um ser na Terra que tenha a capacidade de julgar que você está fazendo uma coisa errada. Você está errado nisso. Ou você está certo nisso. Eu não posso julgar ninguém. O que é certo para mim pode ser errado para o Senhor. O que é errado para o Senhor pode ser certo para mim. Vocês lembrem da passagem que chega, Jesus está sentado e chega aquela multidão com uma mulher e diz: mestre, pelas leis mosaicas, quem é fragado em adultério tem que ser apedrejado até a morte. E Jesus olha, porque vocês podem observar, ele olhava com o olho cheio de moral. Porque quando você tem respaldo moral, você entra e sai de dentro de qualquer local e ninguém te recrimina. Ao contrário, te respeita. Então Jesus olha para aquele povo que queria apedrejar aquela mulher até a morte, como que fossem criaturas perfeitas. Aí Jesus disse: tá, tudo bem, pela lei mosaica tem que ser apedrejado até a morte, mas faça o seguinte: olhem para dentro de vocês, faça um estudo interno de vocês, e aquele que foi isento de pecado, de imperfeição, joga a primeira pedra. Então vocês começam a analisar aquele povo tudo. As primeiras pessoas que começaram a sair foram as pessoas que tinham cometido algum tempo, ou tempo depois ou antes, e já tinham cometido adultério com aquela prostituta, com ela, direto. Depois foram os outros que de certa forma traíam ou deixavam de ser traídos, faziam aquilo, de forma que a história nos mostra que no final ficou somente Jesus e a prostituta. Essa olha para Jesus e pergunta: mestre, a Jesus pergunta: e agora, mestre, o que é que tu vai fazer comigo? Ele pergunta: cadê os que te condenavam? Foi-se embora. Então, tem um pouco que eu também não vou te condenar. Vai-se embora e procura não pecar mais. Porque a gente só pode criticar alguém quando a gente não tiver. Se eu vou criticar, por exemplo, fulano é ladrão, fulano rouba, eu só posso criticar essa pessoa se dentro de mim eu for uma pessoa nesse sentido, não rouba. Olha, gente, eu, nesse longo período que eu passei dentro da doutrina, dentro dos estudos, eu passei por vários tipos de estudo. Tinha um estudo que a gente fazia, bíblico, a gente abria a Bíblia e pegava lá, eu não me lembro bem, não recordo bem qual era o setor, mas assim, umas frases pequenas que, quando a gente lia, demonstrava uma palavra-chave. Eu me lembro que em certa ocasião, lendo a frase, ela chamava a atenção a palavra honestidade. E o instrutor que estava estudando conosco, ele disse: vocês estão vendo o que quer dizer a palavra? Que a gente tem que estudar sobre honestidade, a gente tem que estudar com honestidade. Aí ele fez a seguinte pergunta: quem é honesto aqui nessa sala? Todo mundo, obviamente, disse o quê? Se eu perguntar aqui a vocês agora, quem é que é honesto aqui? O que é que vocês respondem? Levanta a mão quem for honesto. Mas lá na ocasião, todo mundo levantou. Como nós também. Vocês não vão levantar porque vocês estão com medo que depois vai arrebatar. Mas ele com certeza, ele não são honestos. Não, tá certo. Honestidade não é só uma parte financeira, não. Não, exatamente. Então ele começou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte: chegou no quadro dele, tinha umas 20 e poucas pessoas.
E ele começou, quais são as palavras sinônimos de honestidade? Aí cada um que dissesse, pá. E o Antônio, gente, eu confesso a vocês, eu baixei a cabeça, no linguajar popular, botei o rabo entre as pernas e fiquei caladinho, porque eu descobri que eu era totalmente desonesto. Da mesma forma, são com todas as coisas que nós colocamos na nossa vida. Se perguntar aqui, quem é que é fiel? Né? Quem é que realmente, a pergunta que é o nosso tema, para a gente refletir sobre isso. Isso eu gostaria que ele pensasse muito. Quem é que realmente trabalha para Cristo? Eu procuro. Olha, tem uma passagem na Bíblia que eu acho a coisa mais interessante. Ela para mim tem um sentido profundo e traz um ensinamento que eu acredito que depois que vocês começaram a analisar, pelo menos com a minha ótica, vocês vão entender o sentido profundo dela. Ela diz assim, está lá Jesus sentado e pergunta. Porque o pessoal naquela época perguntava a Jesus para tentar, para provocar ele, para ver se ele caía em contradição. Aí perguntaram a Jesus, mestre, quem é que faz a vontade do Pai? Aí Jesus olha e entende a profundidade, porque ele estava pregando sobre as pessoas fazerem a vontade de Deus. E ele diz, ele conta uma parábola, porque você sabe que Jesus contava a história por parábola para a pessoa fixar a mensagem. Né? Eu vou traduzir a palavra de Jesus da época e eu vou fazer uma transmutação para a época de hoje. Fazer um sincretismo, um comparativo. Vamos dizer hoje. Qual é a rua mais perigosa que tem aqui em Esperança, que se você passar, arriscado 99% de ser assaltado, depois de 8 horas da noite, 9 horas? Deve ter uma rua, não deve? Deve ter uma rua. Deve ter uma rua. Mas vamos botar aí, vamos cada um pensar na pior rua que tem, que você se passar é coisa certa de ser roubado. E dessa forma aconteceu lá. Um homem vinha para Damasco, na caminho de Damasco, Jesus contando a história, né? E esse homem, quando ia passando pela rua, o ladrão chegava em cima dele, começaram a bater, tal, roubar e deixar ele quase morto no chão. Passou por ali, na época, vamos dizer hoje, eu estou fazendo um comparativo, certo, gente? Para a gente entender. Existe a explicação científica da coisa para lá, né? De acordo com a Bíblia, então eu estou fazendo um comparativo. Então passou por ali um bispo da Igreja Católica. Olhou, aí disse, coitado, o ladrão chegou, ele já está morto mesmo, se eu for atender a ele, eu vou ser assaltado também. E foi-se embora. Depois passou por ali um testemunho de Jeová. Olhou, eu podia fazer essa caridade, mas se eu ficar, eu vou correr dois riscos. Primeiro, eu vou ser assaltado também, e eu vou perder o culto que eu tenho a hora, eu vou fazer a vontade do Senhor, que é fazer o culto. E assim foi passando. Cada um que desse uma desculpa. Daqui a pouco lá vem um Pedro, que era como o pessoal da época, os samaritanos, eles eram considerados pessoas de má índole, pessoas de vida errada, de vida errônea. Então eu estou comparando com o Pedro, porque a gente disse que o Pedro está errado, né? Aí o Pedro olhou, passando nessa rua perigosa que tem esperança de ser, eita filha da mãe, que vem passar logo por aqui, passa por lá. Vem cá, chega, pegou o carro do braço. Aí chegou no hospital, botou o cara no hospital e disse, olha, eu encontrei esse cara ali, ele estava quase morto. Tá aí, eu não tenho nada de dinheiro não, mas está aqui esse dinheiro aí para pagar as despesas, eu vou fazer tal, então foi amanhã eu passo por aqui para ver se precisa de mais alguma coisa. Aí Jesus pergunta, quem é que fez a vontade do Pai? O Pedro também, que não era dele. Isso traz um ensinamento profundérrimo para a gente, sabe por quê? Porque o primeiro disse, lá na Bíblia diz, não, eu tenho minhas orações, eu tenho que fazer e tal. Então, um passou e disse, bom, preservou a vida dele, se eu for, eu vou ser roubado. O outro, se eu tenho um culto agora para fazer, senão eu vou perder, eu vou atrasar lá, vou deixar lá. Mas o dele, ele deu ensinamento da gente de amor, de misericórdia, que a gente não deve julgar ninguém. E acima de tudo, vem mostrar para a gente uma coisa que a maioria de nós sofre por causa disso, é a autoculpa, sentimento de culpa. A gente se auto-penitencia pelas coisas. A gente não deve se julgar.
Eu me lembro que uma vez, isso é um exemplo pessoal, gente, eu não estou inventando não, é um exemplo pessoal. Eu me lembro que uma vez eu estava, a despeito, né, de tanto ensinamento espírita que eu já tive, demonstrações espirituais que eu já tive, revelações, mas eu sou humano, estou na carne. Quando vem as tribulações eu também fraquejo, eu também lamento, eu também lastimo. Antes era bem mais, hoje não. Hoje eu entendi muita coisa que Deus fez na minha vida, que antes eu entendia como castigo, mas hoje eu já entendo que era uma preparação. Porque se eu tivesse continuado como era antes, eu não estava aqui fazendo palestra para vocês, dando esse testemunho e tentando, de certa forma, ajudar de uma forma ou de outra. Então, no passado estava lá eu, né? Sentado na porta da minha loja, reclamando da situação financeira e blasfemando, mas mestre, Deus é o seguinte, eu estou aqui, trabalho, procuro ser direito, vou tanto na tua seara, faço tanta coisa, eu cobrando de Deus. No entanto, está eu sofrendo aqui, não vendo, negócio fraco, devendo, o povo me cobrando. Aí nisso, eu sentado na porta da loja, né? Nessa altura não tinha mais empregado, não tinha mais nada, era só eu mesmo. Aí eu estou sentado na loja, aí passo, eu devia ter uns 40 e poucos anos na época. Eu estou meio velho, mas aí está dando, eu posso ser assombrado. Então eu estava lá na calçada e passou uma menina de 16 anos, por mais linda que vocês podem imaginar. Uma missa. E quando eu vi, aí eu comecei a mente. Você imagina aí o que é que eu pensei? Imagina aí, mano, o que é que eu pensei? Essa novinha, não sei o que, se eu pegasse, aí eu me fraguei na minha consciência espírita. Rapaz, eu vou deixar de ser espírita, porque está eu aqui blasfemando contra Deus, e está eu aqui maquinando, pensando, idealizando, sonhando. Eu estou fazendo promiscuidade na minha mente, vou deixar de ser espírita. Aí eu fui pro Birô. Cheguei no Birô, estava assim, gente, o Birô me desmantelado, comida hoje é lá em casa. Cheio de papel, aí eu meu lápis aqui, fiquei olhando o papel. E aqui a moça escreve. Só que na minha cabeça eu estava escrevendo coisa como um desabafo, porra, cara, tá. Aí me surpreendi com um irmão espiritual que sempre me segue assim, não. Quando eu leio isso, com psicografia. Aí eu fui ler. Começou assim, eu acho que certo, eu estou falando porque a gente tem esse sentimento de culpa dentro da gente. Ele dizia, meu irmão, a busca da felicidade é procurada por todos, muito procurada. No entanto, muitas coisas interferem nesse contexto tão almejado, e uma delas é você abrir mão do cotidiano, você se desapegar das coisas mundanas. Os seus defeitos e as suas imperfeições não interessam para a gente, não. Lembre-se, você está num mundo de expiação e prova. Você é que tem que se conscientizar que está certo, que está errado e ter a predisposição para mudar. O que interessa de você, para nós, é a sua disponibilidade e a sua sinceridade de propósito de trabalhar na seara do Senhor. Agora, pare com as suas ideias plasmas. Eu nunca tinha visto essa palavra. Eu acho que vocês também não ouviram. Se ouviram, eu acho que foram poucas pessoas. Pare com as suas ideias plasmas, porque isso sim é significativo e relevante para nós. E depois seguiu-se uma série de palavras mais, que era mais peculiar. Mas vamos nos ater somente a isso. Se eu estou num mundo de expiação e de prova, nós somos seres cheios de mazelas. Nós já chegamos à conclusão que nós nos predispomos a trabalhar na seara do Cristo, mas que nós, na realidade, não fazemos muita coisa para ser digno de ser um trabalhador de Cristo. Já chegamos a essa conclusão? A gente está muito longe, mas estamos lutando. Nós temos a sinceridade de propósito de trabalhar nessa seara. Nessa que eu digo, na seara do Cristo, não é aqui não. Então, nós temos a sinceridade de trabalhar para o Cristo. Cabe a nós fazer o que já dizia Sócrates, em uma comunidade pagã, em uma comunidade que se acreditava Deus da guerra, Deus da beleza, Deus não sei o que, Deus não sei o que, e ele saiu dessa sociedade pagã
e veio trazer verdadeiros ensinamentos, que se você comparar o ensinamento de Sócrates com o ensinamento da doutrina espírita, não tem diferença. E ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que fazer essa introspecção para dentro, nós temos que olhar para dentro da gente e começar a analisar a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, a nossa posição mental diante do Cristo. Aí depois que a gente fizer essa analogia todinha, a gente vai chegar a uma conclusão. Por que é que eu peço tanto a Deus se eu não mereço pedir? Nós temos que fazer por onde pedir. E a vida nos mostra a todo instante, a todo momento, a todo segundo, que é dando que se recebe. Olha, o maior mantra que a gente tem é o mantra de Francisco de Assis. É perdoando que é ser perdoado, mas a gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa. A gente quer ser amado, mas a gente não ama. Nós queremos receber, mas não damos. Vamos analisar sempre que faz isso. Então, nós temos que dar o primeiro passo. Quando eu fazia estudos esotéricos, eu me lembro que tinha uma aula que ele dizia assim, olha, tudo que nos acontece tem que vir de dentro para fora. E ele deu um exemplo na época que era muito interessante. Ele dizia, olha, você vai numa rua e geralmente tem aqueles cachorros bem ferozes, né, dentro das casas, que você vai passar, só falta ele derrubar o portão. E se derrubar e pegar você está ferrado. Mas aí faça um teste com vocês. Você chega, quando for passando, que eu fiz isso. Quando o cachorro bateu, ele deixa de ser feio, aí aquele lá tira. Aí esse mesmo cachorro, com o tempo, quando eu fui criar um cachorro, que eu vi o carinho que os animais têm por a gente, aí eu comecei a mudar. Comecei a pensar lá, mas rapaz, eu me trocando com o cachorro, discutindo com o cachorro. Aí eu comecei, lá vinha eu. Quando o cachorro me via, meu amigo, ficava bravo. Aí eu comecei a passar e dizer, bom dia meu filho, tudo bom? E fui fazendo. Depois chegou um tempo que ele estava 10 latidos, quando me via estava 2, aí eu olhava para mim. Depois eu ficava com raiva de ninguém, fico com raiva não, faz mal a você. Aí não. Aí no outro dia ficava só olhando e foi. Aí quando foi um dia, eu vinha passando, ia comprar pão na ficadora, aí quando eu vinha ele olhou para mim assim e disse, tá com raiva hoje não, quer um pedacinho de pão? Aí ele olhou assim para mim, aí ele deu o pão, aí ele pegou o pão. Gente, esse cachorro que era o mais feroz da rua, eu comecei a dar amor a ele. Chegou um tempo em que ele, quando me via, se deitava no chão, botava a mão, alisava a barriga. E o povo dizia, tu é doido de botar a mão aí, sabe o que é que ele faz? Por quê? É dando que se recebe. É lei de similitude. Você tem que doar, você tem que fazer alguma coisa para que aquilo retorne para você. Tem um zap que o pai está com uma criança, aí chega na montanha, aí leva uma furada e fala, ai que dor, aí a montanha fala, ai que dor, ai que dor, ai que dor, ai que dor, né? Aí o Cristo, desce cerveja, aí a montanha, desce cerveja, desce cerveja, desce cerveja, desce cerveja. É assim o eco, né? Aí ele diz, pai, isso é o diabo que está tentando aí, devolvendo tudo que eu estou dizendo. Isso é não, faça assim, eu te amo, aí eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Conclusão, a vida é um reflexo da vida. Agora o nosso grande problema é que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos como se nunca tivesse vivido. Quando a gente se conscientizar disso, a gente vai começar a mudar a nossa maneira de viver, de pensar. Outra coisa que a gente não pensa, a gente vive como autônomo, como se não existisse nada. Nós temos que entender de uma vez por todas, principalmente nós espíritos. Nós somos espíritos que estamos tendo uma oportunidade na carne. Não a carne brincando de espírito, mas nós vivemos a vida como se nós fôssemos o dono da verdade, fosse o dono da coisa. Como se o espírito pertencesse a gente. É o contrário. Lá no passado, quando Nicodemos vem conversar com Jesus, aí diz, mestre, o que é que eu faço para entrar no reino do céu? Aí Jesus diz, segue o mandamento, aí eu faço isso. Então eu faço o seguinte, é necessário que tu renasça. Aí Nicodemos diz, e depois de velho eu voltar para o ventre da minha mãe? Aí se tu é doutor da lei e não entende dessas coisas, o que é carne provém da carne, é para a divisão.
porque é carne provém da carne, e o que é espírito provém do espírito. Porquanto eu te digo, o espírito você não sabe de onde vem nem para onde vai. E a gente vê isso, aqui é com para olhar, a gente vê isso assim, uma pessoa tem 5, 6 filhos. Eu pergunto, a personalidade dos 5 são iguais? Você não dá a mesma educação, não está no mesmo canto, não está tudo convivendo junto, não é o mesmo pai, não é a mesma mãe, e por que que cada um tem aptidões diferentes? Então a gente tem que começar a ver essas coisas. Nós estamos aqui de passagem, estava cantando aqui o trem bala, né? São passageiros e tal. Aquele Raul Seixas tem uma música que faz, olha o trem, já ouviu essa música? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, já não é mais, né? Não é mais. Aquilo é uma visão que é um exemplo para a gente. Por exemplo, a mensagem vem e não importa em quem vem, a mensagem vem. Só que, por exemplo, Raul Seixas era para ser um profeta. Ele era para ser um profeta. Mas quando chegou na terra, circunstancialmente ele se envolveu com música, com droga, desvirtualizou, mas deixou verdadeiras mensagens. Essa do trem, deixou eu lá escrito há 10 mil anos atrás. Ele fala da reencarnação. Esse é o moço do disco voador, me leva para você, por onde você for. Fala das diversas casas da morada do meu pai. E assim são os missionários que Deus manda à terra. E esse missionário foi quem fundaram as religiões. É verdade? Tem um fundo de verdade. Agora, está misturado com a realidade de quem fez aquilo. Uma das coisas que eu acho mais absurdas, isso é uma opinião minha. Você está fazendo um estudo, aí, por exemplo, agora mesmo eu estou numa casa fazendo um estudo, que depois de 30 anos o cara me mudou para estudar sobre passo. Para poder eu ter afinidade para trabalhar na casa dando passo. Eu digo, tudo bem, meu amigo, eu sei que é uma recomendação, que eu tenho que fazer esse curso para entrar em sintonia com a casa tal. Agora, em termos de conhecimento não vai agregar muita coisa, porque já fiz um bocado de curso e um deles foi a Federação Brasileira a Federação Brasileira de Espiritismo. E está atualizado agora mesmo, ele está fazendo um que é sobre magnetismo, você já ouviu falar? Está fazendo também, que repete a mesma coisa, não muda. E a gente vê pela experiência e pelos ensinamentos espirituais que aquilo é regra, é regulamento. O homem foi quem inventou aquilo. Quando a pessoa tem a capacidade nata que vem com o trabalho dela, é intuído, não precisa daquilo. Mas é válido, por exemplo, a pessoa, todo mundo pode ser passista? Pode, mas vocês concordam que tem pessoas que têm uma verdadeira aptidão diferente? Essas pessoas que têm aptidão diferente não precisam daquele regulamento, porque eles são intuídos a fazer aquilo naturalmente. Eu conheço uma pessoa que ele está com 60 e poucos anos hoje, e ele com 20 anos era um cara que vivia bebendo, vivia brincando, vivia curtindo. E quando foi um dia, ele chegou do trabalho, tinha uma pessoa que conhecia ele desde ele de guri, 6, 7 anos de idade, e ele chegou, a esposa dele chegou para ele, quando vai visitar a cicrana, que cicrana está ali, segurando a vela para morrer, está todo mundo reunido, está reunido ainda ao redor da cama dela. E ele disse, mas rapaz, eu vou mais tarde. A mulher insistiu, vá logo, que é capaz de se demorar 1 hora, 2 horas, ela não está mais viva não. E ele, quando entrou na sala, no quarto, com a família toda, repare só, se não é uma intuição divina, se não é uma coisa mandada por Deus. Quando ele entrou na sala, ele disse que pediu os filhos da mulher, depois disse que ele chegou lá e disse, olha, eu queria ficar sozinho com ela na cama. Repare, a família toda reunida, a mulher morre, mas não morre, e ele pediu para ficar sozinho com ela no quarto. Aí ele disse que a mulher olhou para o filho, fez assim, todo mundo saiu. Ele estava lá dentro, ele disse que sentiu a necessidade de pedir a ela permissão para botar a mão na cabeça dela. E perguntou, dona Cicrana, eu posso colocar a mão na sua cabeça? Ela disse, pode. Ele disse que quando colocou a mão na cabeça dela, disse que todos os cabelos que ele tinha ficou em pé. Tudo. E aqui ele disse que sentiu aqui durante 3, 4 minutos, ele depois foi sentando, e disse, a senhora vai ver o que a senhora quer. Ela tinha pedido a ele, disse assim, antes de morrer eu queria ver isso, essa coisa a senhora vai ver. E a partir daquela, com 2 dias a mulher estava varrendo e limpando tudo, e só veio morrer quando viu o sonho que ela queria ver. Então, essa pessoa que fez esse passo,
precisava fazer um tratamento, precisava se especializar nisso ou naquilo. Está certo, tem regra. Mas quem inventou a regra? É como o livro que eu ia falar do livro. O livro é o seguinte: segundo Divaldo Pereira Franco, segundo Raul Teixeira de Freitas, segundo Emmanuel, segundo não sei quem. Gente, livros foram feitos pelos homens e são sujeitos a falhas também, apesar de ter a intuição espiritual para se escrever, mas não sai na íntegra, não sai como deveria ser. A mesma coisa, voltando no assunto para encerrar, falta 5 minutos. É nós com relação a sermos trabalhadores do Cristo. Tem que ter, olha. Aí depois o autor desse livro aqui, que vai ser divulgado logo, ele diz aqui: o texto em questão trata-se de uma advertência. O Espírito que a enviou chama-nos à reflexão sobre as responsabilidades que se assumem quando nos dispomos a trabalhar numa seara cristã ou qualquer outra instituição religiosa, que tem como finalidade elevar moral e espiritualmente as pessoas que o compõem. As mudanças que isso implica, o comportamento diante daquilo que se prega, enfim, dá um exemplo assim como Jesus deu. Dentro dessa visão, todos nós, seres individuais imperfeitos, cheios de mazelas, vícios e comportamento voltados para a ficção material, esquecendo do que pregamos. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. Eu nunca vi, sério mesmo, como é difícil ser um orador espírita, ser um presidente de uma instituição, ser um representante, ser de primeira forma. Porque você tem que mudar. Tem que mudar. Não dá para você ficar com hipocrisia. E quando você chegar e ver, certa vez eu me lembro, fazer parte de uma mesa mediúnica, e a gente vai para a mesa mediúnica para fazer o bem, não é verdade? Para ajudar as pessoas, os espíritos que estão comprometidos. Mas toda vez que eu saía da casa espírita, eu saía com dor de cabeça e chegava em casa todo pesado. Esse tempo eu era iniciado na Umbanda, né? Eu tinha minha mesa, meu altar, minha oratória dentro do meu quarto. E eu, a caminho de casa, disse: meu Deus, eu saio com a intenção de ajudar. E por que eu saio doente? Eu gostaria, se eu tiver algum conhecimento, eu gostaria de ter uma resposta. Eu fui dormir, nem pensei, 9 horas, 10 horas, estava dormindo. E quando foi exatamente meia-noite, eu acho que os espíritos me acordaram e disseram: vá para a sua oratóriazinha, uma oratória pequena aqui, que uma vela branca lá cedo. Chegando lá, eu fechei os olhos, fiz a saudação, fiz uma oração, rezei o Pai Nosso e fechei os olhos e fiquei assim. E nisso, na minha mente, eu vi um livro. Vocês já viram aquele no Jornal Nacional, quando eles estão fazendo uma notícia, que aparece o jornal e se sobressai a letra assim, se destaca, né? Cresce, né? Pronto, então eu vi o livro lá com a letra miúda e se sobressaiu uma frase. Aí dizia o seguinte: se conhece o fruto pela árvore, então, assim, conhece a árvore pelos frutos que ela dá, ou a árvore pelo contrário. E em resumo, o cara dizendo: olha as pessoas que estão trabalhando na instituição, veja a vida delas e depois você pensa o que é que isso pode trazer de bom para você. Então eu comecei a estudar sobre as pessoas que estavam participando na mesa mediúnica comigo. Comecei, um era prolixo, o outro era BBB cachaceiro, o outro era drogado, o outro vivia brigando com a mulher, botando chifre, traindo a mulher, a outra mulher também tinha um comportamento duvidoso. Aí, em um trabalho desse, vocês acham que espíritos sérios vão chegar e se implantar para trazer boas coisas para a gente? Não. Tá aí a explicação do que, quando cheguei à conclusão, né? Novamente, eu cheguei em casa, me acordaram meia-noite novamente e disseram: viu? Então o que é que você aprendeu? Deu óbvio. Disse: agora eu quero que você dê uma solução. Me ajude nesse aspecto. Aí ajudei. Cheguei um belo dia, motivado por uma coisa que eu acredito que aqui não tem, que é uma instituição pequena, mas inveja, talvez o instinto de poder, de querer mandar, de querer ter as coisas na mão, não sei. Tinha um presidente lá que estava terminando o mandato, faltava somente 45 dias para encerrar o mandato, e
A filha desse cara é quem era vice-presidente. Ela estava viajando. E quando ela chegou, ela disse, olha, eu assumi, era a palavra, né? Meu pai não tem mais condição de tomar conta do centro e eu vou assumir o meu papel. Coisa boa. Eu vou fazer uma visita em todas as coisas. Aí chegou e disse, pronto, o trabalho de desobsessão está acabado. Gente, você sabe o que é tirar um peso de 1000 quilos da cabeça? Aí ele olhou para mim e disse, você gostou, Marcelo, da decisão? Eu digo, minha filha, você fez um favor tão grande, você não sabe bem o que você me fez. E ela tinha feito com o intuito de me magoar, de mostrar que tinha determinação. Digo, olha, você não sabe a caridade que você fez. Mas, gente, era como quem tira 1000 quilos. E a partir daí eu não tive mais problema. Mas também, a partir daí, nunca mais eu quis participar de um trabalho de desobsessão. Porque eu aprendi que tem que ter sintonia. Eu aprendi que tem que ter respaldo moral. Você não pode reivindicar as coisas se você não tem condição de reivindicar. Você não pode chegar numa empresa que você trabalha, de repente dizer, eu quero um aumento de salário. O patrão vai dizer, o que é que você fez para merecer um aumento de salário? Não é assim que acontece. A gente só tem o que merece. Então, aproveitando a deixa da leitura evangélica, vamos deixar de reclamar. Mesmo porque ninguém lá fora vai resolver seu problema. Você que tem que resolver seus problemas. Nós é que temos que resgatar os nossos defeitos, as nossas imperfeições diante de Deus. E uma coisa que estão me dizendo assim, quando ele falou ideal plasmia, só para completar aqui, não sei porquê, mas talvez seja significativo para a gente, né? Quando ele disse, pare com as ideoplasmias, porque isso sim é significativo e relevante. Ideoplasmia é a ideia que você cria das coisas. Você vai viajar, por exemplo, aí diz, eu não vou, rapaz, vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma merda por aí. Termina acontecendo. Porque aquilo que a gente pensa, o mundo espiritual trabalha para concretizar aquilo que a gente quer, que a gente plasma no meio. Você quer comprar um carro, você não tem, você faz o seguinte, a melhor maneira que você faz é você ir numa loja, se vestir todinho como se tivesse bastante dinheiro, aí você olhar o carro mais bonito e dizer, quanto é esse carro? Posso fazer um test drive? E você alimentalizar. Eu vou comprar esse carro. Aí começa a surgir a ideia, e quando você menos espera, a ideia está concretizada. Infelizmente o tempo não dá para contar mais outra experiência disso aí. Não pode contar. Deixa eu contar bem rápido. Bom, uma vez eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, minha casa era uma primeira andar, e eu tinha um apartamento e uma laje bem grande na frente. E eu tinha vontade de fazer 2 apartamentos nessa laje. E eu estava, minha mãe tinha errado uma queda, quebrou o ombro e estava comigo, né? Eu trouxe ela para cá para ter sofrido nunca, e trouxe para ter uma assistência melhor. E quando foi um dia eu li, Zé, sem comércio fraco, eu meio derrubado com o meu ditado, né? Eu já tinha vendido a loja, tudo que estava bem quebrado. Assim, não tem meu ditado, estava caído. Aí estava lá eu na laje, olhei assim, aí disse, mas é só ser um giz que tinha aí, filho, onde é que tá leve? Eu peguei o giz, aí peguei uma escala, aí comecei a medir o apartamento. Você vai pedir a mulher o giz. Aí a minha mãe olhou assim, disse, meu filho, o que você está fazendo aí nesse sol? Você não 11 horas, 10 e meia, 11 horas. Aí disse, eu estou desenhando um apartamento que eu vou fazer aqui. Aí disse, você tem dinheiro? Eu digo, não, seu filho está ficando doido, tá? Eu digo, então não, mas eu vou fazer. Aí desenhei ele com giz de cera, gente. Aquele que não sai, pode molhar que não sai. Moral da história. 3 meses depois, a minha mulher trabalhava na Gramota, uma funcionária antiga de quase 15 meses, quase 15 anos, aliás. A guitarra era para fora. Aparentemente foi uma tragédia em cima da outra, né? Mas Deus escreve só que escreve certo em linhas tortas. Foi a solução que Deus arranjou, porque não vai chegar assim, toma o dinheiro. Não, ele tem que dar um meio para você conduzir. Então botaram ela para fora, o dinheiro a gente fez o apartamento, 3 meses depois ela estava trabalhando de novo e eu construí o apartamento. Quer dizer, ideia plasmada. E isso, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Se você plasma, se você plasma uma coisa boa na sua vida, vai acontecer coisa boa, porque
existe a lei das afinidades. Então, quando alguém perguntar como é que está as coisas, maravilhosamente bem. Certo? Muita luz, muita paz, muito amor e obrigado pela paciência. Eu queria, assim, eu tenho mais ou menos 10 anos de doutrina espírita. Nenhum palestrante, nem daqui, nem de fora, tem me feito chorar. Você me fez chorar, eu saí, você não percebeu. Mas não foi, com certeza não foi eu não. O que eu passei assim, vem uma situação que parece que você pegou e disse aqui, tem que ser para você. Olha, eu fiz, tem um canto que eu assim, você chega em determinados cantos e deixa eu tentar explicar para vocês o que é. Você ouviu falar em sintonia, não é? Então tem determinados cantos que está mais preparado do que outros para se ouvir palestra. E o palestrante tem uma relação muito grande com isso. Eu, em outra vida, fui franciscano. Então, toda instituição que tiver Francisco de Assis como patrono espiritual tem uma afinidade muito grande. Então, por exemplo, lá em Campina Grande tem uma instituição chamada Casa de Assis, no Santo Antônio. Quando eu cheguei nessa instituição, eu me senti em casa. Eu mudo. Não é, eu acho que uma personalidade franciscana, um espírito franciscano incorpora em mim, e o que você perguntar ali, eu sou capaz de responder. Então, já cheguei muitas vezes na instituição com um papel preparado assim. Uma das vezes eu cheguei na instituição e tinha uma senhora que estava anotando assim, gente, essa pessoa, antes da reunião, não abria a boca como gente, não. Era assim, ó. Eu digo, meu Deus, eu fiquei olhando. E eu com um texto preparado para fazer uma palestra com aquilo. Quando eu comecei a palestra, eu fiz essa oração. Quando eu dei por conta, eu estava falando um assunto totalmente diferente. E eu tentei várias vezes puxar para o assunto que eu queria, não consegui de jeito nenhum. Aquela mulher, quando começou a palestra, ela parou de abrir a boca, de abocejar, ficou, parecia um zumbi olhando assim para mim. Quando terminou a palestra, a mulher começou a abrir a boca. Geralmente acontece, os espíritos intuem, você alguma coisa fez, queriam que você ouvisse e você ouviu. Não, hoje, assim, naquele dia eu precisava fazer algo. Eu tinha tudo para não vir, mas assim, eu joguei da palestra por isso, porque ela, assim, você vem do mundo que eu também conheço muito, entendeu? A doutrina espírita foi a porta aberta por Deus, Maria Jesus, para que eu pudesse realmente trabalhar isso aí. Então, me encontrar. Essa palestra hoje, tanto ela me trouxe como conhecimento, né? Não sei, os colegas que estão aqui, como ela me fez, tá? Porque toda palestra eu copio alguma coisa, eu trago, tiro alguma coisa dela. Eu observei isso. Mas ela me deu e eu não sei porque realmente teve uma hora que não dava mais para ficar aqui, não, eu saí e chorava fora. Realmente ela mexeu comigo. Eu espero que Deus tenha sido de bom proveito para você. E alguém quer falar alguma coisa? Eu agora, dia 20 de agosto, é porque fica longe para cá. Pocinho da luz aqui, né? E a gente, lá eu vou fazer um seminário sobre vida após a morte. Vida após a morte física. E lá eu vou fazer fundamentado em fatos que eu vivenciei, sabe? Experiências depois, assim, como se eu tivesse morrido. Né? Eu acredito que vai ser bom. Vai ter uma parte lá e os espíritos vão me ajudar também, né? Que dia é? Vai ser dia 20 de agosto, é que eu estou ocupado no telefone. Sim, eu quero dizer um negócio para vocês, que eu falei, quer dizer, olha, nós temos um programa no rádio, toda segunda-feira, amanhã, de 5 horas da tarde até as 7 da noite. Ele é dividido em 4 blocos. O primeiro bloco ele fala uma leitura evangélica e um comentário breve, de 10 ou 15 minutos. Ele adotou aquele livro Fonte Viva, são capítulos pequenos, mas de uma meditação profunda.
O segundo bloco, eu tenho cuidado de sempre levar um trabalhador espírita da cidade. E a gente foca um tema, todo ano, todo mês a gente foca um tema durante o mês todo. Amanhã a gente está encerrando um tema, destino ou destinação. Licença, na Calvária. Aqui vocês pegam ela pela internet. Vocês podem botar quem tiver telefone Android, né? Aí você bota, vai no Play Store. Aí quando chegar na página você bota Rádio Shalom FM. Shalom com 2 L. Aí você aplica ele e sai direto. Se você não pegar pela Rádio Shalom, aí é aquela Espírito Online, que é de Campina Grande, da Rádio 7, e ele retransmite. www.espirituonline.com.br. Então, o segundo bloco a gente sempre foca um assunto espírita. Para o mês, a gente vai repetir, depois de 1 ano e 6 meses, nós vamos repetir o tema reencarnação, porque eu considero de fundamental importância, que a pedra angular é uma das bases da doutrina espírita. Aí depois vai ter outros. No mês passado a gente falou pensamento. Aí vem a pergunta, fonte de energia e poder. E assim a gente vem debatendo, sabe? Sempre tem. Pedro Paulo estava para isso, falar desse assunto, mas ele não pôde ir, porque ele está fazendo um tratamento, né? Está meio acertado, né? 2 vezes eu adiei e não foi. Não pôde ir. Quem vai muito lá é o filho dele, né? Thales. Ele vai muito, acaba muito bacana, quer um bem danado a ele. Teve uma empatia danada comigo, interessante. Parece que ele foi irmão da outra vida. Mas, alguém quer perguntar alguma coisa? Quem quiser participar do seminário, quiser ir para a Esperança ou para Pocinho, é num sítiozinho que tem lá, é 3 km da cidade. Chega lá, pode ligar para a rádio que ele for direitinho. Amanhã tem inclusive um sorteio de 2 cestas básicas. Quem quiser vai lá.